Segundo dia da nossa conferência e tá demais, hein? Hoje é o pastor João Navarro, pastor amigo meu, cara que me ensinou demais na época que eu tava no seminário. Então, pastor, manda ver. Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus para nós essa noite é a seguinte: é tempo de ser forte e corajoso. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. É tempo de ser forte e corajoso. Na verdade, ser forte e corajoso para nós deveria ser em todo tempo, né? Em todo tempo, porque ao longo da vida nós temos sempre as oscilações, né? As oscilações entre os momentos bons e os momentos ruins, momentos agradáveis e momentos difíceis, né? Momentos de tanta alegria, de paz e de prosperidade, e às vezes momentos de lutas e aflições. Então, a nossa vida nunca é um contínuo, nunca é um retinho assim, ó, sem altos e baixos, não existe. Você pode ver que se um indivíduo está lá no hospital, estão monitorando seu coração, está altos e baixos, mas quando ficar retinho, significa que acabou. Então a nossa vida é marcada por altos e baixos, mas existem certos momentos específicos em que se faz necessário, acima de tudo, né, que nós possamos trazer à memória esta palavra. É tempo de ser forte e corajoso. Então isso faz parte da nossa vida como um todo, mas há momentos tão específicos como esse que nós estamos vivendo agora, não é? Como esse que nós estamos vivendo como indivíduo, como família, como igreja, como cidade, como país, no mundo. Então essa palavra se torna totalmente aplicável para nós no dia de hoje, né? Se ela já era aplicável em outros dias, em outros momentos, agora então ainda mais. É tempo de ser forte e corajoso. E essa palavra foi dita pelo Senhor a Josué. Olha que coisa impressionante, o sucessor de Moisés. E a minha pergunta essa noite é: por que nós devemos ser fortes e corajosos? Por quê? Então eu queria responder essa pergunta olhando para o versículo com 3 afirmações, tá bom? Em primeiro lugar, porque é uma questão de imperativo. É uma questão de chamado e é uma questão de promessa. Essas 3 coisas que eu queria compartilhar. Em primeiro lugar, devemos ser fortes e corajosos porque é uma questão de imperativo. Imperativo. Ou seja, como o pessoal de Muzambinho está acostumado a ouvir-me dizer isso, não é uma opção, não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem, é um imperativo. É um comando que Deus dá para o seu servo Josué e que se aplica a mim e a você no dia de hoje, certo? O texto diz: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso. Então é um imperativo, é um comando que o Senhor está dando. Então não é uma opção se Josué quer ou não quer, não é um conselho apenas que ele pode acolher ou simplesmente rejeitar. Não é uma sugestão, não, é um imperativo, é um comando que o Senhor está dando. E isso é muito importante para nós, porque quando Deus nos dá um comando, significa que Ele também nos dá a capacidade para cumprir aquilo que Ele está pondo para nós como um comando. Então é interessante você lembrar, o Novo Testamento diz: o Senhor é que opera em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um imperativo. Desenvolvei, é um imperativo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E logo abaixo, no versículo 13, mais ou menos, ele diz isso no versículo 12, mais ou menos no versículo 13, e ele diz assim: porque é Deus que opera em vós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Olha que coisa extraordinária. Então nós sabemos que quando Deus nos dá um comando, né, uma palavra de ordem, um imperativo,
que não é uma opção, não é uma sugestão, não é um mero conselho, mas é um mandamento, é um comando do Senhor para o seu servo, então Ele também vai nos dar a capacidade para cumprir aquilo que Ele está nos mandando realizar, certo? E essa palavra foi para Josué, o Senhor dando um imperativo para ele. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, ser forte e corajoso. E é interessante, amados, que por que essa palavra é tão importante para Josué e depois aplicável a nós? Porque Josué tinha duas questões muito importantes para lidar. Ele haveria de lidar com os desafios objetivos e com os desafios subjetivos, não é? Ele teria desafios concretos, por exemplo, a travessia do Jordão, que é transbordar pelas suas ribanceiras, né? As muralhas de Jericó, que eram muralhas intransponíveis, né? Até aquele momento não era possível transpor aquelas muralhas, que era a fortaleza que guardava Jericó, né? Era a proteção que guardava Jericó, e também haveria de enfrentar os cananeus, um povo pagão, um povo ímpio, um povo perverso, um povo com malignidade entranhada em seu coração, tanto é que Deus estava sentenciando eles por causa dos seus pecados. Então ele tinha diante de si desafios muito objetivos e concretos, né? O Jordão, as muralhas, aquele povo perverso e maligno. Mas antes que ele pudesse vencer os desafios objetivos, concretos, ele precisava vencer os desafios subjetivos, aqueles que não eram palpáveis, mas que estavam bem presentes na vida dele, né? Como o medo e o desânimo. Essas duas coisas que são subjetivas, né? Sutis, imperceptíveis. Às vezes você olha para uma pessoa e não imagina, né, que ela está lidando com esse desafio que para ela é maior do que maior que atravessar um rio transbordando pelas suas ribanceiras. É mais difícil do que transpor as muralhas de Jericó. É mais difícil do que enfrentar os cananeus furiosos e armados até os dentes, tá certo? Então, essa palavra está dizendo para Josué ser forte e corajoso. E lá em Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor fala para ele: não temes, nem desanimes, nem te atemorizes, nem te espantes. Ou seja, você tem um desafio que é subjetivo, antes de ter que enfrentar o desafio objetivo. É o seu medo e o desânimo. E Josué tinha razão, humanamente falando, para ter medo e desânimo. Primeiro, Moisés havia morrido, eles estavam vivendo um momento de luto. Era um momento de luto. O grande líder de Israel havia morrido, certo? Então era um momento de luto. Era um momento onde eles perderam a figura referencial humana, que era Moisés. Tudo que eles conheciam a respeito de Deus, conheciam-no através de Moisés, né? Conheciam sobre a libertação, sobre as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o sustento no deserto. Conheceram tudo através de Moisés. As tábuas com os 10 mandamentos conheceram através de Moisés. Tudo através de Moisés. E Moisés estava morto. Então ele tinha, se humanamente falando, motivos para ter, claro, né, os desafios subjetivos do medo e do desânimo, né, o luto pela morte de Moisés, a dificuldade. Ele sabia como era liderar o povo de Israel. Ele viu, ele acompanhou de perto Moisés conduzindo aquele povo. Ele viu a rebeldia, ele viu a ingratidão, ele viu a incredulidade. Ele viu todas as manifestações de uma geração inteira que morreu no deserto. Então imagina como aquilo pesava sobre ele, né? Não ter a figura de Moisés mais e ter que liderar aquele povo, que era aproximadamente 2 milhões de pessoas, segundo os cálculos dos estudiosos. Então você imagina. Então, para nós, ser forte e corajoso, assim como foi para Josué, é uma questão de imperativo. E ele ainda tinha a sua própria insegurança. O luto de Moisés, a liderança de um povo obstinado e difícil e a sua insegurança. A gente sabe que ele estava inseguro porque ele ficou paralisado. Depois de 1 mês, 30 dias de luto nas campinas de Moabe, no capítulo 1 de Josué, o texto diz que Deus fala com ele e por 2 vezes Deus fala: ser forte e corajoso, não te espantes, não te desanimes, porque a gente sabe que ele estava paralisado, né? O medo, o desânimo, de alguma maneira tomou conta do coração de Josué. E nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, eu sei, não é? Ser forte e corajoso, sermos fortes e corajosos é um imperativo para nós, é uma questão de imperativo, é um mandamento do Senhor, tá certo? Nós temos que enfrentar desafios objetivos, concretos, não é?
Nós estamos enfrentando eles, perda de salário, não é? Pessoas que estão com o risco de a sua empresa falir, certo? São desafios objetivos, concretos, certo? Gente que talvez corra o risco de ser infectada, precisar ir para o hospital, precisar de um respirador. Então são objetivos, são concretos, são coisas reais, palpáveis, mensuráveis. Talvez há diante de nós esses tipos de desafio. Mas antes de vencermos os desafios objetivos, nós temos que lidar com os desafios subjetivos. O medo, o desânimo, né? O abatimento, a falta de esperança, a angústia, né? A depressão, aquelas coisas que são subjetivas, que ninguém vê. Você encontra uma pessoa, ela está sorrindo e você não sabe que ela está vivendo um quadro depressivo intenso, às vezes, e agudo. Então, para nós, conforme diz a palavra do Senhor, ser forte e corajoso é uma questão de imperativo, porque nós temos que lidar com desafios objetivos, mas também antes disso nós precisamos lidar com os desafios subjetivos, aqueles que estão da cara para dentro, aqueles que estão no nosso coração, e que Deus permita que nós tenhamos essa postura, porque se Deus nos manda, Ele nos capacita. Se Ele manda ser forte e corajoso, Ele vai nos dar capacidade para sermos fortes e corajosos, para que enfrentemos o medo, o desânimo, a angústia, né, a depressão, aquelas coisas que começam a rondar-nos nesse tempo de isolamento social, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser fortes e corajosos, não por nós mesmos, mas porque Deus está mandando. E se Ele está mandando, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar condição, assim como Ele deu condição a Josué, e Josué foi até onde deveria ir pela graça do Senhor. Aleluia! Segundo, não é só uma questão de imperativo, mas é uma questão de chamado. Para nós sermos fortes e corajosos é uma questão de chamado. O verso 23 continua dizendo: depois de ter dito, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e corajoso. A sequência do texto diz: porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra. Porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra. Havia uma missão a ser cumprida. E para essa missão foi necessário uma vocação, foi necessário um chamado. Ou seja, Deus, na sua soberana vontade, propôs uma missão, que era entrar na terra prometida. E para essa missão, Ele vocacionou, chamou alguém, chamou Josué. Então você imagina, assim como Deus vocacionou Moisés e colocou diante de Moisés uma missão, que era tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo pelo meio do deserto até aquele ponto, Deus da mesma forma coloca essa missão diante de Josué e ele recebe uma vocação, um chamado. E esse chamado traz consigo responsabilidade. Então olha que coisa interessante. Na hora que o chamado de Deus aparece para nós, talvez a primeira reação que nós tenhamos como seres humanos, se nós estamos realmente conscientes da grandeza da missão e do peso do chamado, o que vai acontecer conosco? Nós vamos querer fugir, né? Como Moisés. Provavelmente Josué deve ter ouvido a história de Moisés, né? Quando Deus aparece na sarça, lá no capítulo 3 de Êxodo, para Moisés, e Deus fala com ele: eu estou aqui para que você, estou te chamando, estou te vocacionando para que você vá libertar o povo de Israel do Egito. Você pode ler o texto depois com calma. Moisés dá 5 desculpas para Deus, para não ir. Primeiro ele fala: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu, Senhor? Não, eu não tenho a menor condição. Quem sou eu? Depois, segundo, ele diz: opa, mas eles vão perguntar: qual é o nome do Senhor? O que eu vou dizer para eles, Senhor? Certo? Depois ele ainda dá mais uma desculpa: Senhor, mas eles vão falar: Deus não te apareceu nada, você está inventando isso, de onde você tirou isso? Você está louco. Depois ele deu a desculpa: eu não sei falar, Senhor, eu sou pesado de língua. Depois ele deu a desculpa: manda outro no meu lugar. Então percebem, meus amados, percebem que coisa interessante? Então o Senhor, nesse texto, coloca duas perspectivas. Uma é pessoal, a outra é coletiva. A pessoal é representada por Josué. A coletiva é representada pelos filhos de Israel. Deus disse: a coletiva, há coisas que no coletivo só vai acontecer se no individual assumir-se um compromisso. Então,
A promessa, né, a bênção haveria de se realizar no coletivo, depois que no individual se assumisse um compromisso. Então Deus diz para Josué: tu farás esse povo, tu introduzirás os filhos de Israel na terra. Então, para nós sermos fortes e corajosos, além de ser uma questão de imperativo, é uma questão de chamado, certo? Há coisas que Deus quer realizar no coletivo, que primeiro precisa se tornar compromisso no individual, na minha vida e na sua vida. Há coisas que Deus quer realizar no seu casamento, há coisas que Deus quer realizar na sua família, há coisas que Deus quer realizar na sua igreja, há coisas que Deus quer realizar na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Ou seja, no coletivo, né? No comunitário, certo? Mas primeiro precisa se tornar compromisso do indivíduo, para que depois atinja o coletivo. Olha só que coisa. Então, para nós, sobretudo nesse tempo, né, de grande desafio, né, nós somos chamados para sermos fortes e corajosos. É tempo de ser forte e corajoso. Nós precisamos assumir isso, porque isso é uma questão de imperativo e porque isso é uma questão de chamado. Nós somos chamados pelo Senhor. Então, cada um de nós que somos discípulos de Jesus, nós temos diante de nós a missão. E para isso recebemos uma vocação, um chamado. E Deus nos capacita a fazer aquilo para o que Ele nos chamou, certo? Então Josué foi capacitado exatamente para introduzir o povo na terra. Assim como Moisés tinha sido capacitado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito e chegar até aquele ponto. Então, amados, olha que coisa extraordinária. Então nós precisamos olhar para esse tempo e entender que sempre foi necessário sermos fortes e corajosos. Mas agora, sobretudo nesse tempo, é hora da igreja, dos filhos de Deus, tomarem essa postura de serem fortes e corajosos. Porque é uma questão de chamado. É uma questão de chamado. Deus quer usar os dons, os talentos, as capacidades, os recursos, as oportunidades que Ele mesmo colocou em mim e em você, de maneira individual, para que possamos abençoar o coletivo, o comunitário. Né? Olha que coisa extraordinária. Deus fala com Josué: tu introduzirás o povo na terra, tu introduzirás os filhos de Israel na terra. Então há coisas que Deus quer fazer na sua família e Ele quer usar a sua vida, quer usar tudo que Ele colocou em você. Né? Deus quer fazer coisas na nossa comunidade de fé, né? Espalhada aí pelo Brasil, várias comunidades de fé representadas aqui hoje, né? Glória a Deus por isso, de Santo André, de Muzambinho, de Tapiratiba, de vários lugares aqui. Deus quer usar a sua vida, né? Para ser bênção, para que aquilo que está no individual atinja o coletivo, conforme o propósito do Senhor, certo? Nós estamos tendo transmissões das nossas lives. Essa eu estou fazendo de casa, né? Se o celular, só eu, o celular e vocês. Mas nós estamos fazendo transmissões de um espaço alternativo que nós temos, chamado Space, onde funciona o nosso Ministério de Jovens e Adolescentes. E lá nós temos uma equipe. E essa equipe tem um talento, tem um dom extraordinário com a tecnologia. Né? E você pode perceber, por exemplo, os nossos últimos cultos, por exemplo, de Páscoa, no sábado, que foi transmitido o culto por lá. Teve sexta, teve sábado, teve domingo de manhã, domingo à noite. E o trabalho que é feito por essa equipe, que coisa extraordinária, porque Deus dotou eles com talento, com capacidade, com criatividade, e eles estão se deixando usar pelo Senhor, estão entendendo que esta é uma hora de nós sermos fortes e corajosos, porque é uma questão para nós de imperativo e de chamado, e o chamado envolve tudo que Deus colocou na nossa vida, os recursos, os talentos, as habilidades, as capacidades e as oportunidades que Deus está abrindo para nós. Então Deus disse para Josué: tu introduzirás os filhos de Israel na terra. Eu não sei, talvez Deus está dirigindo para você hoje um tu. Tu é o instrumento no individual que vai abençoar o coletivo conforme a minha vontade e para a glória do meu nome. Onde será que Deus está querendo direcionar você para que você assuma esse tu pessoal, individual, que abençoa o coletivo da sua família, do seu bairro, da sua comunidade de fé, da sua cidade, do seu país ou do mundo, segundo a vontade do Senhor. Então,
é tempo de ser forte e corajoso, porque é uma questão de imperativo, é uma questão de chamado. Foi assim para Josué e é assim para mim e para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro lugar, é tempo de ser fortes, sermos fortes e corajosos, porque é uma questão de promessa. É uma questão de promessa. Olha só a sequência do texto. Ele diz: tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Deus está dizendo, eu prometi. E eu, diz Deus, serei contigo. Aqui há duas promessas de Deus. A promessa da conquista, né? A promessa da conquista e a promessa da presença de Deus. Deus promete duas coisas. A conquista da terra é promessa de Deus e a presença de Deus é promessa dele na vida de Josué. Então olha que coisa extraordinária. Nós somos fortes e corajosos não por nós mesmos, não por arrogância, não por presunção, não por prepotência, não por autossuficiência, mas porque nós estamos ancorados na promessa de Deus. Josué podia, sim, agir com força, com coragem, por causa da promessa. Deus disse para ele, eu, o Senhor, é que prometi essa terra aos filhos de Israel. Eu tenho uma aliança lá no passado com Abraão, certo? É uma aliança, é um compromisso meu. Então essa vitória é garantida, é promessa minha. Aqui diz, sob juramento eu prometi. Então Deus tinha já prometido a conquista. E mais, para Josué ele promete a presença. Se há uma dimensão coletiva e uma dimensão pessoal, individual, aqui elas se reafirmam, né? A dimensão coletiva é a terra para todos. Deus prometeu para todo, para o povo de Israel, para o seu povo. E a promessa individual é para Josué dizendo a minha presença. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você não vai sozinho. Moisés morreu, mas eu continuo vivo e continuo sendo Deus. Aqui não, né? Um pouco para frente. Então observa, amados, que coisa extraordinária. Para nós sermos fortes e corajosos é uma questão de imperativo, sim. É uma questão de chamado, sim. É uma questão de promessa. Há uma promessa de Deus para nós, né? Então, no Novo Testamento a gente lê assim, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, né? E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, ou seja, a conquista, a vitória já é nossa em Cristo Jesus, tá certo? Nós já temos, como Josué, a promessa da vitória, da conquista, já foi prometido para nós em Cristo. Ele já nos deu vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, né? Sobre tudo que nos afastava dele. E tudo que nos fazia andar na contramão da vontade dele, ele já nos deu a vitória. Como diz o texto lá de Romanos, se ele nos deu seu filho, como não nos dará com ele, ou juntamente com ele todas as coisas? Então o que é que pode nos separar do amor de Deus? Nada, né? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha que coisa. Então nós andamos corajosamente baseados na promessa que Deus fez da conquista, da vitória, né? E da sua presença. No Salmo 23, como a gente sempre cita, Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa presença foi prometida e Davi tomava posse disso, né, dessa promessa. E no Novo Testamento a gente cita um dos textos mais conhecidos, que Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Jesus, quando foi assunto aos céus, ele derramou o Espírito Santo, né? o Consolador, o Paráclito, para estar não só conosco, mas em nós. Então olha que coisa extraordinária. Então para nós sermos fortes e corajosos, é o tempo, né? É tempo de ser forte e corajoso, esse é o tempo. Se sempre foi oportuno, agora, sobretudo ainda mais. É oportuno sermos fortes e corajosos. E para nós, assim como foi para Josué, é uma questão de imperativo. É uma questão de chamado para nós. É uma questão de promessa. Nós abraçamos como Josué a palavra de Deus, né? A promessa de Deus que está baseada no caráter de Deus, né? Na aliança que ele tinha com o seu povo, com Abraão, Isaac, Jacó, com todos os patriarcas, né? Na sua palavra que é firme, né? Que é inamovível. Então, bendito seja o nome do Senhor. E, amados, esse é um tempo que, sobretudo, né,
essa palavra se aplica a mim e a você. É tempo de ser forte e corajoso no nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra possa fortalecer o seu coração, possa te animar, possa te dar esperança, né? Possa te encorajar, possa te pôr no caminho, sabe, da atuação segundo a vontade do Senhor. Que palavra, hein? Ser forte e corajoso em todo o tempo. Bom, vamos lá. Hoje foi demais. Amanhã, Pastor Rafael, hein? Nossa, esse também é top, hein? É de arrancar pica-pau do toco. Então, nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais.